Olá, meu nome é Antônia, sou técnica de segurança do trabalho e hoje nós vamos estar falando sobre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Nesta competência, nós vamos tratar somente dos conceitos, né? O que são equipamento de proteção individual, o que são equipamento de proteção coletiva, da obrigatoriedade, das responsabilidades do SESMIT, empregador e empregado e da sua certificação. Vou compartilhar aqui o material com vocês para a gente, então, iniciar. Primeiramente, nós vamos realizar nossa rota de fuga. Vou pedir para que todos informem-se dos procedimentos de segurança do local do treinamento, tá? Sinalização, saída de emergência, equipamento, né, dispositivo de combate a princípio de incêndio, se estão conformes, e nosso ponto de encontro. Não vamos esquecer de incluir nosso ponto de encontro, ok, galera? Enquanto vocês realizam a rota de fuga, dentro de instante, a gente retoma o nosso treinamento. Pronto, pessoal. Já garantimos a nossa rota de fuga, tá? Eu peço que adotem as dicas de segurança do instrutor que está aí com vocês. Mandamento de um bom treinamento. Informar os procedimentos de segurança do local do treinamento. Deve-se respeitar os horários. Os telefones celulares devem permanecer no modo silencioso ou desligado. Mantenha o foco na pessoa que está falando e solicite a palavra quando necessário. Evite conversas paralelas. Não esqueça de assinar a lista de frequência ao término do treinamento. Notebooks, tablets e outros equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados durante o treinamento. O treinamento deve ser produtivo, os assuntos devem ser comentados e dúvidas retiradas com a interação da turma. Deixe a sala de aula limpa e organizada. Nesse caso, a sala de treinamento, pessoal, vamos realizar aí nosso 4S mais S, não esqueçam. Partindo aqui para missão, visão e valores. Oferecer solução logística integrada ao negócio de nossos clientes. Visão, transformar a logística do Brasil. E os nossos valores, segurança, pessoas diferenciadas em relação à segurança. Cuide de si e do outro, tenha disciplina nos procedimentos de saúde e segurança. Reporte os riscos. Resultados, busque resultados de forma persistente e consistente. Trabalhe de forma positiva na melhoria da qualidade dos processos. Pessoas desintegradas e valorizadas multiplicam resultados. Contribua para um ambiente colaborativo e integrador. Respeito. Respeite as pessoas sempre. Crie um ambiente de respeito e confiança através da proximidade. Empreender, criar e melhorar com paixão. Não se acomode com a situação atual. Busque fazer o melhor. Cliente. Nossas ações fazem diferença para o cliente. Estimule a atitude de servir. Atitude certa. Pessoas inconformadas com a atitude certa para resolver. Encare de forma positiva e proativa os obstáculos e problemas encontrados. Simplicidade. Fazer mais com menos com simplicidade. Busque conhecimento, melhoria dos processos com foco na simplicidade. Então, iniciando aqui o nosso PRO 007848, no qual relata, né, equipamento de proteção individual e coletivo, EPI e EPC. A NR4 determina que nós, profissionais de gestão de saúde e segurança, né, devemos aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança ao ambiente de trabalho e todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, usando de forma, né, reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Como é realizado esse controle? Esse controle pode ser medidas administrativas, proteção coletiva ou individuais. Para essa avaliação, pessoal, nós usamos como referência a NR9,
que é o nosso PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que relata sobre o reconhecimento dos riscos, né? Quando reconhecemos esse risco, é realizado uma avaliação dos riscos. Após essa avaliação, a tratativa é de controlar na fonte geradora daquele risco. Não conseguindo eliminar esse risco na fonte, nós passamos a tratar a trajetória. E, por fim, a tratativa é direto no receptor, caso não seja eliminado na trajetória. Objetivo: estabelecer a gestão de equipamento de proteção individual na VLI, contemplando a determinação, recomendação, fornecimento, devolução, uso, orientação, treinamento, guarda, conservação, manutenção, substituição, higienização e descarte. Muito importante, pessoal, que durante, eu vou focar na higienização, principalmente quando estamos nos referindo à proteção da nossa audição, que exige que uma especialidade melhor para que seja higienizado esse nosso EPI. Então, cuide dos seus protetores auriculares para que vocês não tenham umas possíveis infecções, tá? Que possam vir a prejudicar a saúde de vocês. Equipamento de proteção individual, conceito, né? É todo dispositivo ou produto de uso pessoal individual destinado à proteção de riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde do empregado em seu ambiente de trabalho. Tendo aqui uma nota, tá? Todos os EPIs devem ter certificado de aprovação expedido pelo órgão nacional competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Por que usar o EPI? Porque ele pode reduzir possíveis lesões causadas por um acidente, porque ele torna as atividades mais seguras, porque seu uso é estabelecido por uma norma, né, uso obrigatório. Da certificação de aprovação do EPI, certificado de aprovação do EPI, que é o CA, para que um determinado produto possa ser considerado equipamento de proteção individual, a necessidade da obtenção do certificado de aprovação, o CA. Certificado de aprovação é um documento que o Ministério do Trabalho e Emprego expede para garantir a qualidade e funcionalidade de um determinado equipamento de proteção individual. Todos os equipamentos que sejam homologados, que sejam aprovados pela empresa, ele deverá ter certificado de aprovação, CA, viu, pessoal? Validade do CA. Refere-se ao prazo da certificação conferida ao equipamento pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Pelo CA, que o EPI é autorizado a ser comercializado e disponibilizado aos trabalhadores. A validade do EPI é a validade do uso, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que todos os produtos comercializados devem conter seus rótulos, a indicação do prazo de validade. Aí nós temos o modelo aí do número de CAs, né, data de fabricação, norma de ensaios para aprovação. É importante, pessoal, que a validade do seu EPI, vocês realizem inspeções, tá, se certificando que esse EPI está de acordo, que ele possa estar válido para o uso, que ele esteja sem nenhuma avaria e que vocês podem estar usando diariamente, que não possa vir comprometer a saúde de vocês. Responsabilidade do empregador: exigir o uso do equipamento de proteção, fornecer o EPI aprovado e adequado ao risco de cada atividade, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico. Responsabilidade pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Só para focar aí, turma, a questão do sistema eletrônico, é importante que a senha eletrônica é de uma particularidade do empregado, tá? Ela é intransferível, tá? Responsabilidade do SESNIT: especificar e indicar os EPI de acordo com o risco, elaborar e auditar procedimento de gestão de EPI, realizar testes de novos EPI conjunto com as áreas de fornecedores, ministrar treinamento sobre o uso, manuseio, higienização, armazenamento e conservação adequado do EPI. Então, só voltando aqui um pouquinho, né, sobre a questão do procedimento de acordo com o risco.
Lembra que eu falei para vocês no início a respeito do PPRA, aonde ele direciona as medições que são realizadas, vai nos direcionar qual EPI poderá ser utilizado para a específica ou respectiva atividade que você estiver executando, tá? Então, todos os equipamentos de proteção individuais é validado através dessa medição que é realizado durante a atividade, que nos baseia através do PPRA. Responsabilidade do empregado: exigir o EPI adequado à sua atividade, solicitar substituição quando danificado ou extraviado, utilizar apenas a finalidade para a finalidade do que se destina, responsabilizar pelo acondicionamento e pela conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que tome o equipamento impróprio, que torne, né, o equipamento impróprio para o uso. Nós temos aí, ao entrar em uma área operacional, verifique quais os EPIs necessários para a sua segurança. Então, é muito importante, pessoal, cada área, ela tem a sua particularidade para o uso de equipamento de proteção individual. Quando vocês chegarem em uma área que vocês não conhecem, certifique-se de qual equipamento que deverá ser utilizado. Aqui, proteção da cabeça, né? Nós temos aqui, por exemplo, o capacete, né? O equipamento mais útil para realizar a proteção do crânio são os capacetes desenvolvidos especificamente para o uso. Entre suas funções, podemos destacar proteção contra a queda de objetos de pavimentos superiores, muito importante isso, viu, turma? Proteção contra impactos causados por outros objetos projetados na direção do trabalhador, evitar que produtos químicos causem danos ao couro cabeludo do trabalhador, evitar a incidência de fogo e calor, evitar choque elétrico causado por fio suspenso e desencapado. Capacete: proteger a cabeça do trabalhador contra ferimentos causados por queda de objetos, né, níveis elevados, impactos, objetos fixos, choques elétricos. Nós temos aí vários modelos, tá? Especificamente, ele está demonstrando aí os seus acessórios. Todos devem estar completo. Neste caso, nós temos a concha, a carneira, retentor de suor, catraca ajustável, aba, presídio de fixação das alças, alças ajustáveis, fixador, alça traseira de ajuste, aba lateral, aba fixação. E nós temos aí acoplado a proteção facial, os abafadores que vêm acoplado em cada capacete. Para cada atividade, o equipamento específico para o uso. Proteção da face e dos olhos. Proteger os olhos contra lesões ocasionadas por partículas sólidas projetadas ou em suspensão, impactos de partículas volantes, vapores de produtos químicos, metais, fusão e radiações de luminosidades intensas, radiação ultravioleta e radiação infravermelha. Nós temos exemplos dos óculos de segurança contra impactos, contra radiações luminosas, óculos de segurança panorâmicos ou ampla visão, óculos de segurança para serviços de soldagem e óculos de segurança especiais. Esses de contra-impacto, indicado para proteção contra projeção de materiais sólidos e perfurantes, é indicado para atividade de carpintaria e serralheria, neste caso, por exemplo, né? O de contra-radiação e luminosidade, indicado para atividade onde se necessita de proteção contra luminosidade, né, ou com risco de projeção de partículas nos olhos. É indicado para trabalhos a céu aberto com excesso de radiação solar, por exemplo. Nós temos outro para o panorâmico, né, indicado para proteção contra partículas de poeira em suspensão e produto químico, são indicados para demolição e perfuração de conchas e manuseio de argamassas e cimento, como exemplo. Para serviço de soldagem, indicado para proteção contra radiação ultravioleta emitida durante o serviço de soldagem, corte a quente com maçarico. E essa particularidade desse óculos é muito importante, pessoal, essa função, neste caso do soldador, que a exposição dele, quando ele realiza um trabalho a quente, essa proteção é indispensável. É importante que vocês estejam sempre
quem pratica essa atividade esteja sempre inspecionando o seu EPI. Óculos de segurança especiais, óculos que possuem recursos adicionais para situações específicas de uso. Um exemplo são os óculos com artes LED, né, para melhor conforto em ambiente com uma pouca luminosidade. Máscara para solda. Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra radiação infravermelha e luminosidade intensa proveniente de solda elétrica, radiação ultravioleta e impacto de partículas volantes e isentas de peças metálicas, utilizada para trabalhos com soldagem acoplada ao capacete V-Guard. O filtro de luz é confeccionado de policarbonato de tonalidade 10. Máscara para corte, proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes. Protetor facial confeccionado em policarbonato, né? Verde, tonalidade 5, aplicações solda, cortes, usinagem e esmerilho. Proteção facial, oferecer ao usuário uma proteção à face contra impacto de partículas volantes multidirecionais provenientes de execuções de atividades contra respingo de produto químico e proteção adicional à visão além dos óculos de segurança. Quando devemos substituir nosso protetor facial? Um visor furado ou arranhado reduz a proteção aos olhos e a visibilidade. Inspecione antes do uso e substituya peças desgastadas ou danificadas imediatamente. Posso utilizar um protetor facial comum para trabalhos em alta temperatura? Não. Somente o modelo que possui o devido tratamento da lente possibilita irradiar calor e o uso nessas condições de trabalho. Posso utilizar um protetor facial com trabalhos de soldagem? Não utilize protetor facial comum para soldagem ou proteção contra outras fontes de radiação infravermelho. Utilize o visor aprovado para tal aplicação. É obrigatório o uso do óculos de segurança como protetor facial? Sim, o protetor facial foi desenvolvido para a proteção da face e não substitui o uso do óculos de segurança, destinado à correta proteção da visão. Muito importante a higienização e conservação. Lavar com água e sabão neutro, né? Secar com papel absorvente pano macio, para que não danifique, tá? E desinfetar. Acondicionar em local protegido, com as lentes protegidas, para que você não tenha uma contaminação. E descartar quando danificados. Proteção auditiva. Utilizado quando não é possível eliminar ou reduzir a nível seguro as fontes de exposição de ruídos. Basicamente, existem, né, dois tipos de proteção auditiva individual. Os protetores de inserção, também conhecido como plug, né, e os abafadores tipo concha. Protetor de inserção, plugs. Os plugs podem ser de inserção modável, desenvolvido em espuma que se expande e adequa-se ao ouvido do indivíduo, e os modelos de inserção pré-moldados, geralmente confeccionados em silicone. Esses, sim, devem ter um cuidado especial quanto à higienização. Protetores tipo concha. Os abafadores tipo concha são compostos por duas conchas que contêm espuma na parte interna da cavidade, interligadas por um arco. Só voltando aqui no plug, pessoal, lembrando que eles são descartáveis, tá? Essa higienização é durante a execução, no momento que vocês estão usando. Ter o cuidado de estar sinalizando qual lado você está usando, para que vocês não façam a troca durante a retirada do mesmo, tá? Com qual frequência deve trocar as partes substituíveis do meu abafador de ruído? Recomendamos que o kit higiênico seja substituído no mínimo a cada ano, em condições normais do uso. Um abafador com a atenuação mais alta é melhor que um modelo com atenuação mais baixa? Não necessariamente. A definição da melhor atenuação está associada com uma avaliação prévia do nível do ruído local de trabalho, onde será utilizado o protetor auditivo. Nota, né? Nós temos aqui uma nota aqui especial para o protetor de inserção. Tipo plug, está liberado para os empregados que têm a função de soldador ou restrição médica, tá? Não esqueçam disso.
Proteção das vias respiratórias. São equipamentos específicos destinados a proteger o usuário dos riscos representados pela presença de contaminantes no ar ambiente. O método pelo qual se eliminam ou se diminuem, né, os riscos respiratórios baseia-se fundamentalmente na utilização de uma peça facial que isole o usuário do ar contaminado e forneça um sistema de purificação ou um suprimento de ar respirável. Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Poeiras são formadas quando o material sólido é quebrado, né, moído ou triturado. Névoas, neblinas são constituídas por particulados líquidos na forma de gotículas em suspensão na atmosfera, provenientes de um líquido previamente volatilizado por processo térmico. Fumos ocorre quando um metal ou plástico é fundido, né, vaporizado e se resfria rapidamente, criando partículas muito finas que ficam suspensas no ar. Gases são substâncias que a temperatura ambiente estão no estado gasoso e são geralmente invisíveis. Exemplo, gases, oxigênio, amônia e cloro. Vapores são substâncias que evaporam de um líquido ou sólido, né? Da mesma forma que a água transforma em um vapor da água. Exemplo, vapores álcool etílico, metanol, acetona e ácido acético. Proteção das vias respiratórias. Nós temos aí o exemplo da proteção, né, da proteção respiratória. Nós temos PFF1, né, poeiras e névoas, fumos, proteção utilizado, né, na eliminação do contato com fumos, particulados altamente tóxicos, nós usamos a PFF3, os filtros PFF1, 2 e 3 são os respiradores sem manutenção. PFF significa peça facial filtrante, pois o próprio respirador é um meio filtrante. Proteção dos membros superiores. Protegem as partes do corpo com mais risco de exposição às mãos. Existem vários tipos de luvas e a utilização deve ser de acordo com o produto a ser manipulado e o tamanho das mãos do usuário. Oferecem proteção contra agentes térmicos, cortantes, perfurantes, abrasivos, escoriantes, bioquímicos e choques elétricos. Nós temos aqui diversas luvas, tá? Luvas isolantes de borracha, né, utilizada para a proteção das mãos e braços contra choque em atividade com a presença de circuito elétricos energizado. Luva de cobertura para proteção de luva isolante de borracha, usada, né, exclusivamente como proteção da luva isolante de borracha. Luva de proteção tipo condutiva, usada para a proteção das mãos e dos punhos quando o eletricista realiza trabalhos ao potencial, ou seja, manobras com contato de partes energizadas. Luva de proteção em borrachas nitrílica, utilizada para a proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e químicos. Luva de proteção em PVC, protege contra recipientes contendo solventes, ascálio, óleo e graxa. Luva de proteção em raspa, realiza a proteção das mãos e braços contra agentes abrasivos e escoriantes. Luva de proteção em vaqueta, protege as mãos e os punhos contra agentes abrasivos e escoriantes. A mais conhecida na área, a raspa, a vaqueta, PVC, borracha nitrílica, algumas específicas para eletricista, é bom focar aqui, né, e reforçar, né, com vocês a questão da higienização, para que essas luvas não contraiam a umidade, que é um risco, tá, para quem trabalha com rede energizada. Luvas isolantes de borrachas finalidade. Aí nós estamos trabalhando aí com as luvas, né, praticamente a demonstração de luvas do potencial de rede que trabalham com alta tensão, tá? E essa proteção das mãos e braços, né, do empregado contra o choque, né? Essa higienização aqui que eu já me referi anteriormente, né, para que não haja essa umidade, lavar com água e detergente neutro, enxaguar com água, secar ao ar livre e sombra, polvilhar externa e internamente com talco industrial. Isso é a questão da não obter nenhuma umidade. Conservação, armazenar em bolsa apropriada sem dobrar
enrugar ou comprimir, armazenar em local protegido da umidade, ação direta de raios solares, produtos químicos, solventes, vapores e fumos. Atenção, antes do uso, realizar o teste de inflamento para avaliação visual da luva, em busca de rasgos, furos, né, e ressecamentos. Proteção dos membros inferiores. Oferece proteção de pés, dedos, dos pés, né, pernas contra impacto, oferece proteção de pés, dedos dos pés e pernas contra impactos, agentes abrasivos, né, térmicos, cortantes, escoriantes e perfurantes, umidade proveniente de operações com o uso de água, respingo de produtos químicos e ataques de animais peçonhentos, né. Então, aí, as nossas botas de segurança, vamos conhecer um pouco mais. Os calçados de segurança representam diversos modelos e devem ser escolhido de acordo com a exposição ao risco. Então, mais uma vez, lembrando que cada EPI é direcionado para a determinada atividade após uma medição, né, ou esse controle e avaliação que é realizado, tá? Bota de PVC, proteção dos pés contra a umidade de produto químico, né, possui solado antiderrapante e de fácil limpeza, indicado para ambiente de solo úmido ou de contato com superfícies escorregadias. Bota de couro, não esquecem, pessoal, que todos esses equipamentos deverão ter a sua certificação de aprovação, CA. Bota de couro, proteção dos pés e tornozelos contra a escoriação provocados por agentes externos, torções, né, derrapagens, queda de objetos e impactos frontais, contato com agentes químicos, tóxicos e infectantes, umidade, dentre outros. Sapato de couro, proteção de pés contra riscos considerados leves, fornece proteção contra escoriações e contato com agentes químicos e tóxicos. Indicado para ambientes onde há necessidade de uma boa locomoção, como laboratórios e outros. Perneiras de brim são utilizados para a proteção das pernas. Proteção do tronco e corpo inteiro. Vestimentas de segurança que oferecem proteção contra risco de origem térmica, mecânica, química, radioativa e meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. Podem ser capas, jalecos, blusões, jaqueta, macacões, entre outros. As características específicas de cada material vão depender dos riscos evoluídos na associação destes, como, por exemplo, brim, couro, PVC, lona, couro, Kevlar, até o aço inox, algumas fibras desenvolvidas em laboratório. Apesar de simples, o uso de aventais não deve ser indiscriminado. Seu uso deve ser avaliado, principalmente em atividade onde possa ser preso por peças de máquinas em movimento. Então, muito cuidado, né, para quem executa esse tipo de atividade, para quem tem a necessidade do uso desse EPI, tá? Então, é importante essa avaliação para que não haja a exposição do mesmo. Proteção de barreira. Entrando aqui, pessoal, essa proteção de barreira são substâncias que se aplicam sobre a pele antes do trabalho. Aí nós temos aí a demonstração, né, eles formam uma película que tem a finalidade de colocar-se entre a pele e as substâncias nocivas, deixando as mãos com a flexibilidade e seu sentido tátil. Nós temos aí um creme que que ele é utilizado nessa proteção para, então, fazer o uso da luva. Quando utilizar creme de proteção, quando o empregado necessita de toda a sua habilidade de destreza manual e as luvas de qualquer material prejudique a manipulação e não oferece a proteção adequada, ficando desta maneira o trabalhador exposto e agentes químicos que podem ocasionar dermatoses, né, irritativas ou alérgicas. A atuação dos cremes de proteção. A ação ocorre dos dois mecanismos diferentes, pela neutralização de ação agressiva de determinadas substâncias com manutenção do pH, né, da pele dentro dos níveis normais, ou conforme agem os atuais cremes no Brasil, pelo estabelecimento de uma barreira que visa deter ou dificultar a penetração de agentes agressivos à pele do trabalhador.
Nós temos aqui como exemplo, né, o Luvex industrial, que é muito utilizado. Grupo de creme de proteção, aí temos o 1, águas resistente, o 2, óleo resistentes, 3, cremes especiais, indicações e o uso definido e especificado pelo fabricante. Proteção contra a queda. O cinto de segurança, tipo paraquedista, deve ser utilizado para realizar quaisquer serviços onde haja risco de queda acima de 2 metros de altura. É proibido usar qualquer cinto de segurança tipo abdominal. O talabarte duplo deve ser usado exclusivamente como equipamento de proteção individual. Todos os equipamentos de proteção individual utilizados para o trabalho em altura deverão ser homologados pela VLI. O EPI, cinto de segurança, realizar inspeções baseadas no mencionado na lista de verificação, inspeção de cinto de segurança, antes de sua utilização. Lembrando que as áreas operacionais que utilizam devem adotar o checklist para esse EPI. Para o EPI cinto de segurança, né, que se encontra armazenado em estoque, realizar a inspeção trimestral baseado no mencionado checklist de inspeção de cinto de segurança. Recomendações: fazer um exame visual detalhado antes de cada utilização, garantir perfeito estado de utilização, verificar se todos os pontos de costura apresentam boas condições e se há existência de costura dupla, verificar se o mosquitão não apresenta algum tipo de trinca e se é de aço, se é de aço forjado ou material com a mesma ou superior resistência, verificar se a corda de fixação, né, talabarte, não apresenta nenhuma irregularidade ou desfiamento. Verificar se a trava de segurança está funcionando sem apresentar retenção. Selecionar sempre um ponto de ancoragem que esteja acima da argola dorsal, descartando qualquer estrutura cuja resistência seja duvidosa. Não realizar modificação no cinturão. Manter limpo e conservado, limpo com água e sabão neutro e nunca utilizar dissolventes ácidos à base forte, deixar secar em lugar ventilado e na sombra. Esse equipamento, pessoal, está bem claro, né, para quem realmente realiza trabalho em altura. Devido ao treinamento, está liberado e autorizado para atividade. Importante, se o cinto for utilizado para deter uma queda, deverá ser encaminhado para o fabricante para avaliar seu estado geral ou ser inutilizado imediatamente. Nesta questão de não se usar mais, é importante que façam cortes, né, descartando para que não venha um outro e reutilizar ele estando danificado. Para trabalhos com solda elétrica, né, oxacetilínica, recomenda-se a alma de aço no talabarte. É obrigatório o uso do cinto de segurança, tipo paraquedista com 2 talabartes para trabalho em altura igual ou superior a 2 metros. Deve-se verificar as condições de uso através de lista de verificação. Nosso checklist, não devemos esquecer de estar a cada atividade que for realizar um trabalho em altura, deverá ser feito esse cheque antes de iniciar a atividade. Proteção anti-chama. Contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino, deve conter a sua composição materiais especiais que garantam um desempenho satisfatório quando exposto à energia incidente e à chama. O contato de uma vestimenta comum, como um flash de um arco elétrico, faísca de fogo ou respingo de metal, pode ser o princípio de uma queimadura que se propagará mesmo após a cessão de ignição da chama, ampliando ainda mais as consequências do acidente. As roupas de proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico e do fogo repentino devem conter em sua composição materiais especiais que garantam um desempenho satisfatório quando exposto à energia incidente à chama. O contato de uma vestimenta comum com um flash de arco elétrico, faísca, né, fogo respingo de metal, podem ser o princípio de uma queimadura, que provocará mesmo após a ascensão de ignição, chama ampliando ainda mais a consequência de acidente. Arco elétrico, né, gerado pela ionização de gás, como consequência de uma conexão elétrica entre dois
eletrodos, né, de diferentes potenciais. Normalmente é gerado acidentalmente devido à falha de equipamento em curto-circuito e libera grande quantidade de energia calorífica, né, num curto intervalo de tempo, capaz de provocar a fusão de metais componentes de equipamentos que podem ser lançados contra pessoas e objetos que estejam nas proximidades, causando queimaduras severas e combustão. Fogo repetindo, reação de combustão acidente extremamente rápida, devido à presença de materiais combustíveis ou inflamáveis desencadeada pela energia de uma centelha ou fonte de calor. Nós temos, por exemplo, algumas vestes anti-chama, muito utilizado pela equipe de trabalho a quente, pela equipe que realiza trabalho de eletricidade. EPC, equipamento de proteção coletiva. Conceito, são equipamentos, né, utilizados na proteção coletiva de um grupo de pessoas durante determinada tarefa ou atividade, né? Nós temos como, por exemplo, extintores, roteiras de emergência, placa de sinalização, biombo, circuito para isolamento e lava-óleos. Todos esses equipamentos, né, não podemos esquecer que deverá ser realizadas inspeções, tá? Semanais ou inspeções periódicas, né, conforme adotado pela área. Então, pessoal, aqui trouxemos para nosso PRO não poderia faltar regras de ouro, tá? Focando aqui na regra 7, né, fazer o uso correto de EPIs e EPCs, tá? Que constitui-se com descumprimento de regra de ouro qualquer das situações abaixo. A pessoa realizar uma atividade onde existe risco de fatalidade sem usar API ou EPC, a pessoa realizar uma atividade onde existe risco de fatalidade, serviços com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado, dirigir ou operar veículo ou equipamento móvel, né, etc., né, sem usar o EPI ou EPC. A pessoa usar o EPI danificado ou de forma incorreta. A pessoa realizar atividade que exige o uso das mãos sem o EPI, neste caso as luvas. Então, é importante frisar com vocês, né, essa responsabilidade e esse compromisso, né, afirmar esse compromisso das inspeções nos EPIs, inspeções nos EPCs, que é muito importante, pessoal. Realize um cheque antes da atividade, garanta a sua segurança. E já finalizando aqui o nosso treinamento, eu espero ter contribuído, tá? Quero agradecer a participação de todos, tá? E de alguma forma que esse treinamento possa refletir no trabalho de vocês, que vocês possam ter mais sucesso. E deixar aqui uma reflexão, quando o assunto é prevenção de acidentes, jamais devemos esconder os ensinamentos tirados de um erro cometido. Ele nunca será pequeno demais para ser desprezível, pois poderá nos ajudar a evitar a sua repetição. Bom, turma, esse era o momento que eu queria ter, né, com vocês, tá? E especialmente a todos que disponibilizaram o tempo de vocês para a gente tá, né, aqui mais uma vez juntos, né, participando, e gostaria de que no próximo encontro, né, contar com a participação de todos e garantir que os nossos resultados, né, sejam transformados com segurança. Até mais, até o próximo encontro.